Pronto, gravando. Ok, gente, então hoje é a aula de reposição e a gente vai falar de ciclo de busca, decodificação e execução de um processador. Eu queria começar mostrando para vocês uma animação. Tem várias versões dessa animação que eu vou mostrar para vocês aqui na internet. Como vocês podem ver, eu estou no YouTube, tá? Eu vou passando aqui os frames e vou explicando, tá? E aí depois eu fiz uma simulação dessa animação aqui no Logisim para a gente ver um pouco mais de detalhes do como é que seria a implementação dessa simulação, certo? Então vamos começar. Então vai ser basicamente isso hoje, tá? O objetivo é tentar entender o ciclo de busca, decodificação e execução de um processador de maneira genérica, não de um processador específico. Muitas das coisas que a gente vai ver aqui se aplica a todos os processadores de alguma forma, né? Com modificações e tudo mais, mas é uma base que se aplica a estudo de qualquer processador. Então, em inglês, o ciclo vai se chamar de Fetch, Execute e Decode, né? Em português seria busca, execução e decodificação. Deixa eu dar o play aqui. Na aula passada, eu tinha mostrado para vocês um desenho em que o processador estava dividido em 3 partes, né? Vou até escrever aqui. A unidade de controle, unidade lógica e aritmética e registradores, certo? Só isso. E ele era controlado, né? O coração dele era o clock, que vai gerar os pulsos que vão fazendo os sinais elétricos circularem e as coisas funcionarem. Nessa imagem aqui, a gente tem um detalhamento um pouco maior do que é cada um desses elementos e tem alguma coisa extra aqui. O processador ele funciona acessando os dados de uma memória, então esse bloquinho cinza aqui do lado direito está representando a memória. Esses números aqui, 1, 2, 3 até 7, estão representando os endereços da memória. E esses nomezinhos que vocês estão vendo aqui, load 5, add 6, sto 7, 12 e 8, esses números 12 e 8, né? Esses 3 nomes são instruções. Essas instruções estão no formato assembly, né? São palavrinhas curtas ou abreviações de palavras, né? Como esse sto, que é store, que representam uma função básica que o processador pode executar. O load, por exemplo, é uma instrução que carrega um dado da memória. O que isso significa? Uma operação de leitura. Quando o processador encontra uma instrução de load, ele busca na memória um valor e copia para dentro de um registrador interno. O valor que ele vai procurar na memória é o valor que estiver nesse endereço aqui, ó, endereço 5. Tá? Esse formato aqui de instrução é um formato simplificado, funciona aqui para esse modelo desse que a gente está vendo agora. E quando a gente entrar no MIPS, né, que é o nosso processador de estudo de caso de fato, as instruções são um pouquinho diferentes, a gente vai analisar como é que são as instruções do MIPS. Mas por hora, para esse exemplo, é bem simples de entender. O nome aqui representa o que tem que ser feito e o do valor do lado é sempre o endereço. Esse valor do lado é chamado de opcode, tá? E esse valor e o nome aqui da instrução, né, load, é chamado, vamos dizer aqui que ela é chamada de operando. Então, toda instrução nesse formato aqui desse exemplo, ela é um opcode e um operando, tá? O opcode é o nome, load, né, que diz o que ele tem que fazer, e o operando é o número que está aqui do lado. Todos os operandos desse exemplo são endereços. Então, esse número 5 é um endereço, esse número 6 é um endereço e esse número 7 é um endereço. Certo? Então, é assim que funciona no computador. O programa fica armazenado na memória, né? Nesse exemplo, considera-se uma única memória principal, né? É aquela baseada no von Neumann. Não tem divisão de cache aqui para simplificar as coisas. Então, nesse programinha simples, são só 3 instruções. Um load, uma adição e um store. O load puxa o dado que vai ser operado, o add faz uma operação de soma com esse dado e o store armazena o resultado. Os dados que vão ser operados são esses dois aqui embaixo, 12 e 8. Então, no final da execução, o resultado vai ser a operação 12 mais 8, só isso. Tá? Mas aí a gente quer ver vocês em detalhe. Bem, então essa é a memória, beleza? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só jogar aí no chat. E aí eu tô
Tô de olho no chat aqui, certo? Bem, essas linhas pretas aqui representam os caminhos por onde circulam dados, instruções e endereço. Aqui embaixo tem uma legendazinha. Ó. Quando a simulação estiver rodando, vocês vão ver uns pontinhos circulando por essas linhas pretas. O pontinho vermelho representa o endereço, o pontinho verde representa dados e o pontinho azul representa controle. O endereço é o endereço da memória. Né? Tudo que apontar esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, né, os endereços, vai estar de vermelho. Dados são os valores de fato, né, 12, 8, e também as instruções, tá? Instruções barra dados, né? Elas circulam aqui de verdinho. E o controle azul são linhas que dizem o que a máquina deve fazer, né? São sinais de controle. E aí vai estar de azul, certo? Beleza, então as linhas pretas é por onde circulam as coisas. É chamado de barramento, tá? Esse buzz aqui não é ônibus não, é barramento. Barramento. Então, barramento de endereço, dados e controle. Aqui em cima, não, aqui para baixo, vamos que estão mais simples primeiro, né? Aqui embaixo, de vermelhinho, está representada a unidade de controle. A UC, né? Unit Control. E tem um espacinho em branco aqui que ele deixou, porque a unidade de controle, uma das coisas que ela faz é decodificar uma instrução. Ela decide quais são os sinais de controle que devem ser executados e qual a ordem que eles devem ser executados com base na instrução carregada. Então ele sempre coloca aqui nesse espaço a instrução que está sendo decodificada no momento. E a unidade de controle, né, também controla todos os sinais de controle que forem gerados aqui no processo, vem da unidade de controle. Então ela centraliza todo o comando do processador. Provavelmente é o componente mais complexo dentro do processador, essa unidade de controle. Apesar de nesse desenho não parecer, né, parecer só mais uma unidade, na verdade a unidade de controle ela é bem complexa, ela é bem superior, bem maior aqui que as outras. Aqui de azul, tá, a gente tem a unidade lógica e aritmética, que é onde todas as contas são feitas, seja soma, subtração, multiplicação, divisão, deslocamento de bits, lógica AND, lógica ou exclusivo e outras, comparação, né? A unidade lógica aritmética tem todos os circuitos que fazem essas operações em binário. Então tem um somador binário, um multiplicador binário e etc. Com o detalhe de que essa é a unidade lógica aritmética de valores inteiros. Oi, Ana, começou faz pouco tempo, faz uns 15 minutos. E eu estou gravando, tá? Depois eu vou passar a gravação para vocês. Estou gravando no OBS. Inclusive, deixa eu dar uma conferida como é que tá aqui. Aqui tá vermelhinho dizendo que tá gravando. É só conferir. Não, tem 8 minutos só que tá gravando. 8 minutos que tá gravando. Bem, essa é a unidade lógica aritmética de valores inteiros. A aritmética de ponto flutuante, né? Ela é bem diferente, ela é bem complexa e bem mais custosa computacionalmente falando. Existe uma unidade aritmética separada para ponto flutuante, tá? Ok. Feita essa ressalva, sigamos. Aqui em cima tem um AC. O que é esse AC? Esse AC é um registrador, tá? Naquela nossa lógica de o processador ter 3 coisas só, né? O C, a LU e registradores. O AC seria um desses registradores. Esse registrador específico ele tem um papel diferenciado na lógica de von Neumann. Esse registrador é chamado de acumulador, por isso AC, e todas as operações aritméticas passam por ele. Ou seja, tudo que vai ser operado na unidade lógica aritmética, primeiro passa pelo acumulador. Tá? E as respostas, os resultados das operações que ocorrem nessa ULA são armazenados no acumulador. Tá? Então, ele guarda o resultado de todas as operações aritméticas que acontecem na máquina primeiro. Tá? Então, sempre vai para ele primeiro. Então, repassando aqui bem rápido. Memória, todas as instruções e dados. Unidade de controle, a parte mais complexa, decodifica as instruções e comanda tudo que tem que acontecer na máquina na ordem certa. Unidade lógica aritmética faz a conta
acumulador guarda os resultados da conta e também guarda alguns valores que vão ser calculados. E aí está faltando só esse pedacinho aqui amarelo, certo? Esse pedacinho amarelo são os registradores. Aqui a gente vai ter 4 registradores nesse modelo. Não sei se aparece a legenda deles em algum local, então se vocês quiserem tomar nota, eu vou falar o que é cada sigla dessa e vocês podem anotar. Inclusive alguém pode digitar aí no chat, que aí já fica para todo mundo. Esse primeiro aqui é o Program Counter, certo? Dizendo. Para lá. Ah, tá. Foi um freio, né? Freio. Então, o Program Counter, ele é o contador de programas. Que ele serve? Para que ele serve? O número que você está vendo aqui dentro do Program Counter é um endereço, tá? Então, se tem o número 1, quer dizer que esse aqui é o endereço 1. Em outras palavras, ele está apontando para esse endereço aqui, ó, da memória, o primeiro, né? Então, o que é o Program Counter? Ele é um ponteiro. Ele é um registrador que guarda o endereço da próxima instrução que vai ser executada no ciclo, né? O processador ele funciona em ciclos. Ele sempre repete o mesmo ciclo. Ele pega uma instrução da memória, ele decodifica essa instrução e ele executa essa instrução. Como é que ele sabe qual é a instrução que ele tem que buscar? É dado pelo PC. O valor que tiver aqui no PC é o valor que ele busca. Então, se tem um aqui, ele vai para a linha 1 da memória durante o ciclo de busca, certo? Program Counter. O de baixo é o Memory Address Register. É registrador de endereço de memória. Toda vida que o endereço de memória vai ser passado aqui pelas linhas pretas, né, pelo barramento, o único registrador que está conectado direto no barramento de endereços é o MAR. Não existe nenhum outro registrador conectado no barramento de endereços. Nem o PC. Então, mesmo o PC, ele passa o endereço dele primeiro para o MAR, e depois o MAR passa para a memória. Tá? Então, isso é uma maneira de deixar o hardware mais controlado. Então, você tem um registrador único que sempre que uma memória tem que ser acessada, ela é acessada através desse registrador. Você passa o dado para cá e depois dá os clocks da memória para poder fazer a operação de escrita ou de leitura. Então, Memory Address Register. Tudo bem? Vamos para frente. Qualquer coisa eu estou de olho no chat. O de baixo aqui, esse M também é de Memory, o D mudou, é Data, e esse aqui é Register. Vamos só trocar esse. Eu gosto mais de usar a letra B aqui. MBR. BR é de Buffer. Buffer, tá? MBR seria a mesma coisa do MDR. Só que eu prefiro a sigla MBR porque esse B é de Buffer. E aí, Buffer eu acho que passa mais a ideia. Porque o que é um buffer? O buffer sempre é uma pequena memória temporária. Então, o papel desse registrador aqui é funcionar como um meio de campo onde tudo que entra e sai passa por ele. Todas as instruções que entram no processador passam primeiro por ele. Todos os resultados das operações de aritméticas, por exemplo, que saem através dele. Então, ele é, de fato, um intermediário para tudo que acontece. Tá? Então, ele tem uma conexão direta com o barramento de dados. Tá? Ele tem uma conexão direta com o barramento de dados. Por isso que ele é chamado, nesse exemplo, de MDR. Esse D seria de data, né? Do barramento de dados. O último registrador aqui, tá? Quando a gente vê a animação, né, vai ficar mais claro. Então, estou só deixando primeiro claro o que é esse desenho. O último registrador aqui é esse IR é de Instruction Register. Esse C acho que é de Current, né? A instrução que está sendo executada no momento. Então, todas as instruções que vão ser decodificadas, elas vão passar pelo IR primeiro, ou CIR aqui. Tá? Todas as instruções, ou seja, esse load, esse add, esse STO, eles primeiro vão vir para o registrador de instruções. Tá? Então, existe essa dinâmica no processamento. Os dados de memória são sempre carregados em registradores internos e só depois que alguma coisa é feita com eles. Então,
lembra disso, tá? Sempre, tudo tem registradores aqui internos de interface. Nada vem da memória direto para a unidade de controle. Tá, então, de novo, última recapitulação e a gente dá o play. Memória com todas as instruções e dados, unidade de controle que decodifica e gera sinais de controle, unidade lógica aritmética que faz conta, acumulador que guarda os resultados das contas e também guarda os valores que vão ser calculados aqui, né? A maioria deles. Os registradores são 4 nesse exemplo, um ponteiro para a memória, né? O contador de programas, PC, o MAR, que é o Memory Address Register, que guarda os endereços de memória, ele é o único que tem conexão com o barramento de endereço. O MDR, que é um barramento que guarda instruções e dados que entram no processador ou que vão sair do processador. E o CIR é o Current Instruction Register, guarda a instrução corrente, a instrução que está sendo executada no momento. As linhas pretas representam os barramentos de uma maneira simplificada aqui nesse desenho. Top. Vou dar o play aqui agora, tá, gente? Vocês vão ver que vai aparecer umas bolinhas assim coloridas com base nessa legenda aqui nessas linhas pretas para indicar o que está acontecendo. Antes de começar, deixa eu só escrever aqui, ó. Só recapitular para quem perdeu o comecinho. O que vai acontecer é um ciclo de busca, decodificação e execução. Certo? Ou seja, o processador ele funciona seguindo esses 3 passos aí, tá? Nesse modelo aqui. Aqui em cima está escrito isso, ó. Fetch, Execute, Decode. Então, vamos lá. O que é o ciclo de busca? Eu vou dar o play. Provavelmente o cara está falando, vai dar o play já. Pronto. Primeira coisa no ciclo de busca, ó. O contador de programa ele guarda o endereço que tem que ser acessado. Porém, o contador de programas não tem ligação direta com a memória. Então, esse endereço ele é copiado primeiro para o MAR, que é o único que tem acesso à memória. E aí, uma vez no MAR, aí ele pode acessar o valor que tiver aqui, tá? Então, dei o pause e vou dar o play de novo agora. Observa, dei o pause, tá, gente? Observa essa bolinha vermelha. A bolinha vermelha é barramento de endereço, tá? Então, o que ele está querendo dizer é que esse endereço aqui foi jogado no barramento, né? E aí, uma vez jogado no barramento, eu tenho acesso à memória. Então, provavelmente ele vai acessar o endereço 1 da memória. Vamos dar o play. Aqui apareceu uma linha azul, por quê? Uma memória ela pode funcionar como escrita, pode funcionar como leitura, ela pode ser habilitada ou desabilitada, né? Então, eu preciso fornecer sinais de controle para a memória, para que eu possa executar o ciclo correto. Leitura, ou escrita e tal. No ciclo de busca, é sempre leitura, né? O ciclo de busca sempre lê da memória. Eu só vou escrever alguma coisa na memória se eu usar alguma instrução para isso. Mas o ciclo de busca é sempre uma leitura, tá? Esse modelo não é detalhado, ele não explica, não dá detalhes sobre o barramento de controle, mas ele pelo menos dá um indício, ele dá um indício de que o controle está sendo, está havendo um controle. Play, chegou na memória, ficou aqui um pouco mais destacado, né? Não sei se dá para perceber no vídeo, mas está um pouco mais destacado agora o load. Ou seja, está querendo indicar aqui que essa instrução, que é a instrução que está no endereço 1, ela vai ser levada para dentro do processador. Ele representa isso, ó, através desse pontinho verde. O vermelho e o azul bateram aqui e voltou um verde, né? O verde é o data bus, né? Então quer dizer o seguinte: os bits correspondentes a essa instrução são jogados no barramento e vão chegar até os registradores. Vamos ver. Especificamente o registrador MDR, né? Como eu falei para vocês, o MDR ele é uma ponte, né? Tudo que vem da memória passa primeiro por ele, né? E tudo que vai para a memória, em termos de dados ou instruções, passa também por ele. Então esse load 5 ele é primeiro carregado no MDR. Continuando. Como é uma instrução, né?
como eu estou no ciclo de busca, então ele sabe que o que ele está buscando é uma instrução. Então ele vai copiar esse valor dessa instrução para o CIR, que é o registrador realmente responsável por guardar instruções. Tá? Eu diria que o MDR é só um passo extra. Ele tem sua utilidade, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o registrador que guarda a instrução que está sendo decodificada, de fato, é o CIR, ou IR, tá? Vou chamar só de IR, que é o Instruction Register. Por isso que primeiro ele copia para o Instruction Register antes de executar. Observa ó, que o pontinho verde saiu desse bloco de registradores e chegou na unidade de controle, e o nome load 5 apareceu aqui. Né? Não é que exista um registrador aqui dentro não, tá? Ele só está querendo dizer que essa instrução, os dados dessa instrução, os bits dessa instrução, chegam na unidade de controle pelo barramento de dados, e a unidade de controle agora pode decodificar essa instrução. O que é decodificar uma instrução? É pegar os bits dela, que podem ser 8 bits, por exemplo. No meu exemplo que eu fiz no Logsim para mostrar para vocês, eu usei 8 bits. Né? No MIPS que a gente vai estudar, que é o nosso processador estudo de caso, são 32 bits. Né? Os processadores modernos costumam trabalhar com 64 bits, pelo menos. Então, a quantidade de bits que é usada por instrução depende da arquitetura. E dentro de uma mesma arquitetura, ela também pode variar. Né? Arquiteturas x86 costumam ter instruções de tamanhos variados. A arquitetura do MIPS, graças a um projeto simplificado que nós vamos aproveitar, todas as instruções dela têm o mesmo tamanho. Isso facilita muito a nossa vida. Nesse caso aqui, a gente não sabe o tamanho da instrução, mas eu poderia chutar aqui que seria 8 bits. 8 bits daria conta aqui. Então, esses 8 bits da instrução, eles precisam virar sinais de controle. 8 bits estáticos precisam virar sinais de controle dinâmico, ou seja, sinais que têm que seguir uma ordem correta para que as coisas aconteçam da maneira esperada. Então, quem faz isso é a unidade de controle, certo? Ela interpreta esses bits e gera os sinais de controle na ordem certa para que as coisas funcionem. Agora uma pausa aqui só para falar. O que é um load, né? Para quem perdeu. Ou se eu não falei. O load ele é uma instrução de carregamento. Uma instrução load ela é uma leitura na memória. Tá? Toda vez que houver uma instrução load, quer dizer que você vai buscar um dado na memória. O store é o contrário, né? O store ele é um armazenamento na memória, ele é uma escrita na memória. Então, toda vez que você encontrar um store, você vai escrever na memória. Então, no começo eu tinha dito que esse programa ele faz uma coisa muito simples. Ele soma esses dois números aqui, ó, 12 mais 8. E a resposta que é da 20, né, ele vai guardar no endereço 7. É isso que a gente está verificando aqui, passo a passo, detalhadamente. Tá, então, parei aqui na unidade de controle e eu vou dar o play de novo. Saiu a linha azul, né, ó, indo para dentro dos registradores. A linha azul é controle, tá vendo? Por quê? Uma vez que ele decodificou o load, ele agora vai controlar o processador para que haja o carregamento do dado que está no endereço 5 no processador. Tá? Esse número que está aqui do lado, tá? Já tinha falado antes, mas ele representa endereços. Nesse modelo aqui, é sempre um endereço, esse número que está do lado da instrução. Ou seja, em outras palavras, o operando aqui é sempre um endereço. Vamos dar o play. Tá, então esse vai lá, ó. Ele incrementa o contador de programa aqui, nesse momento, tá? Porque ele terminou o ciclo de busca. Ele vai começar o ciclo de execução. Quando ele terminar a execução, ele vai começar outro ciclo de busca. E ele não pode buscar o dado no endereço 1 de novo, senão ele vai buscar a mesma instrução. Né? Ele precisa passar para o próximo. Então ele sempre incrementa o contador de programas. Isso garante que no próximo ciclo de busca ele vai pegar o dado do próximo endereço, o dado correto. Nesse modelo simplificado, essas instruções são todas de 1 byte, então o incremento aqui também é sempre de 1. A gente vai ver, por exemplo, no MIPS, que ele tem um tamanho de instrução de 32 bits, ou seja, 4 bytes. Então, toda vez que uma instrução for executada no MIPS, o incremento é de 4.
4 unidades, não uma, tá? Mas tudo bem, sigamos. Aqui nesse modelozinho vai sempre um incremento de 1. Agora ele começa a execução de fato. Percebe que esse número 5 apareceu aqui no mar? De onde é que vem esse número 5? É o operando. Certo? O operando aqui, ó, né, load 5. O operando é 5. Então, esse número 5, ele está aqui em binário, 0, 1, 0, 1. E ele vai ser levado lá para o mar. Por que ele fez isso? Porque ele percebeu que é uma instrução de load, e uma instrução de load faz acesso à memória. Então, eu preciso fornecer o endereço de acesso da memória. O endereço de acesso à memória é o valor do operando, que é 5. Então, ele colocou aqui, ó, no mar, que é o único registrador que tem acesso à memória, né? No barramento de memória diretamente. Beleza, vou dar o play de novo. Uma bolinha vermelha voltando, né? Por quê? A bolinha vermelha é o endereço, né? Nesse modelo. Ou ele explica load de novo. Tá, o load de novo, tá? Load é carregar. Como é que é a instrução load aqui nesse processador? O load, né? Vou até escrever aqui. Ele busca uma instrução na memória e carrega uma instrução não, um dado. O load carrega um dado. Busca um dado na memória e carrega no acumulador. O endereço é fornecido pelo operando. Fornecido pelo operando. No caso desse exemplo aí é o 5. Tá? Então, o load ele busca um dado na memória e carrega no acumulador. Onde é que ele encontra esse dado? No endereço que o operando está dando aqui. Ó. No caso é 5 nesse exemplo. Então eu estou exatamente nessa etapa ó, em que o endereço está sendo carregado, o endereço que está no mar está sendo levado até a memória, pelo barramento de endereço, que é o vermelhinho. A bolinha vermelha. Tá? Chegou aqui, lembrando, né? Tem sempre a bolinha azul, por quê? Para controlar a memória, né? Essa memória RAM ela pode ser escrita ou leitura. E aí, nesse caso, eu vou fazer uma leitura também, né? Vou fazer uma leitura também. Então, o meu vermelhinho me leva até o endereço 5, que tem o valor 12. E esse valor 12 vai voltar agora e vai vir aqui para o acumulador, tá? Na verdade, ele vai vir primeiro para o MDR e do MDR para o acumulador. Porque o MDR, tudo passa pelo MDR primeiro. E vocês vão ver a bolinha verde fazendo isso. Vamos lá. Terminou aqui o ciclo, ó, o 12 foi gravado no acumulador. Terminou aqui a execução do load. A instrução load faz só isso. Puxa um dado para dentro do acumulador. Feito isso, ela acaba. Então, acabou o ciclo de execução aqui. Tá? O que a gente vai ver então agora é o processador voltando para o ciclo de busca dele. Para pegar a próxima instrução. A próxima instrução, ele já sabe qual é, porque é o valor que está aqui no PC, é o número 2 aqui do PC. Então, ele já sabe ó, que no próximo ciclo ele vem para cá. Né? Vou dar o play. Aí lembrando, né, no ciclo de busca, ele sempre carrega o valor do PC para o mar, porque o mar é o único que tem ligação direta no barramento da memória. Aí a gente vai ver a bolinha agora saindo, no ciclo de busca, ó, barramento de endereço, né, controle, vai fazer a leitura da instrução add, carrega no MDR, leva para o CIR e leva aqui para a unidade de controle. Beleza. Acabou o ciclo de busca, tá? Uma vez que o dado está armazenado no registrador de instruções, acabou o ciclo de busca. Nesse modelo aqui, ele sempre incrementa o PC nessa etapa, tá? Então, vocês vão ver que ele vai incrementar o PC e aí só depois que ele vai começar a decodificar de fato. Incrementou o PC. Agora, de fato, vai começar a execução da instrução add. Add é uma instrução de soma. O que essa instrução faz? Eu vou escrever aqui no chat. Ela faz
acumulador é igual a acumulador mais o endereço do operando, que nesse caso desse exemplo aí é 6, tá? Quando eu colocar esse colchetes assim, ó, é que eu estou querendo dizer que, como vocês podem ver no chat, eu estou querendo dizer que é um endereço. Então, endereço 6. Tá? Então, essa instrução faz o quê? Pega o valor atual do acumulador, soma com o valor que está armazenado em 6 e aí sobrescreve o acumulador. Essa é a instrução add, tá? Escrita de forma algorítmica. Então, vamos ver isso acontecendo na animação. Então, vai lá, carregou o endereço 6 aqui no mar, vai lá na memória, vai pegar o endereço 6, que é o número 8, vai levar esse 8 para o MDR, aí vai fazer a operação de soma aqui na unidade lógica e aritmética. Ó, ele representou assim, 12 mais 8, né? Aí vai dar o pulso de controle e volta, 20. Tá? O acumulador ele não guarda 2 dados, não. Aqui foi só a maneira que ele teve de representar os valores que estão sendo somados. Tá? Mas, na verdade, a unidade lógica aritmética tem 2 entradas. Um é o acumulador e a outra é o MDR. Aí ele soma os dois e guarda aqui no acumulador, que deu 20, né? 12 mais 8. Em outras palavras, ele fez uma soma do valor que tinha no acumulador com o valor do MDR, que foi carregado da memória, e guardou o resultado no próprio acumulador. Com isso, a gente encerra a execução da adição. Tá? A adição foi concluída. Vou dar o play agora e o que a gente vai ver é o processador entrando de novo no ciclo de busca dele. Tá? Esse aqui ficou 3, esse 6. Ah, tá. É porque é assim, ó. O PC ele sempre vai estar apontando a próxima instrução que vai ser executada, né? A próxima instrução que vai ser executada é a store. Nesse momento eu estou executando o add. Mas o mar não. O mar ele vai ficar variando porque as instruções podem e vão fazer acesso à memória. Então a instrução add, ela faz acesso ao endereço 6 da memória. Então, para acessar o endereço 6 da memória, esse número 6 tem que ser guardado no registrador de memória. Tá? Toda vez que eu for fazer acesso à memória, eu tenho que guardar nesse registrador de memória. Eu esqueci que está 6, porque na instrução add eu estou acessando o endereço 6. O PC está quietinho dele lá com 3, esperando o próximo ciclo de busca. Agora a gente vai ter um novo ciclo de busca, tá? Vou dar o play e eu vou deixar rolar agora até o final, talvez. Não sei, talvez eu pause, mas vamos ver. Tá? Então, no novo ciclo de busca, ele copiou o PC no mar, vai buscar agora no endereço 3 a próxima instrução a ser executada, que é o store, vai trazer essa instrução para o MDR, copiar para o IR e vai decodificar na unidade de controle. Vocês vão ver aqui. No que ele decode, aí ele vai incrementar o PC e vai começar a execução de fato do store. Lembrando, o que é o store? O store é uma instrução que faz o seguinte. O store, vou escrever no chat, ele copia o dado do acumulador para o endereço fornecido no operando. De forma algorítmica, eu podia dizer assim, que o endereço fornecido pelo operando recebe o valor do acumulador. Tá? O store seria do jeito que eu escrevi no chat, de forma algorítmica. O valor do operando, o endereço fornecido pelo operando, recebe o valor do acumulador. Vamos ver isso acontecendo aí. Vou dar o play. Então, o store está no endereço 7, né? Então ele carregou aqui no mar, puxou o valor do acumulador para o MDR, porque só o MDR tem acesso ao... Aí não sei porque ele cortou no finalzinho, mas enfim. Malditos anúncios. Ele não só cortou, como passou para outro vídeo. Só deixar aqui no finalzinho para concluir aqui o raciocínio. Tá? A gente não vai ver porque ele cortou, né?
Vou botar aqui no máximo que ele foi. O que foi que faltou mostrar aí antes dele cortar? O valor 20, que é o valor do acumulador, foi levado aqui para o MDR, porque é o único que tem acesso ao barramento de dados que vai para a memória. E aí ele vai passar esse valor 20 aqui pelo barramento até a memória. E esse valor 20 ficaria bem aqui, ó, na posição 7, que é a posição que o store está mandando. Né? Tá? Então, quando chegasse aqui no 20, o valor 20 na posição 7, teria encerrado. Né? Teria encerrado. Para ficar mais correto esse exemplo, deveria ter uma quarta instrução aqui no endereço 4. Vou escrever no chat o nome dessa instrução. O nome da instrução seria halt. Halt é uma instrução de parada. Toda vez que um programa termina, você tem que ter alguma coisa dizendo que terminou o conjunto de instruções. Porque senão, o processador é burro. Ele continua executando ciclos de busca e decodificação no resto da memória inteira. Vai passar a memória inteira. Então ele pegaria, por exemplo, o 4, que não tem nada, e faria um ciclo de busca aqui. Tentaria decodificar isso como se fosse uma instrução. Resultados imprevisíveis. Depois ele tentaria fazer de novo a mesma coisa no endereço 5, ter um número, e ele tentaria interpretar isso como instrução, com resultados imprevisíveis, e assim por diante, podendo fazer um destroço na memória. Tá? Então, como tanto instrução como dados estão no mesmo espaço, estão compartilhando o espaço de memória, a gente precisa garantir que o ciclo de busca do processador não invada o espaço onde tem dados, né? E se limite aos espaços onde tem programa. Tá? Então esse adendozinho aí. Ok, gente. Antes de continuar, vocês querem que eu volte e repita algum passo aqui? O objetivo da aula de hoje, só relembrando aí, é a gente entender o ciclo de busca, decodificação e execução, pelo menos nesse nível aqui. E aí, depois a gente vai fazer o estudo do caso do MIPS, e aí no caso do MIPS a gente vai ver para a arquitetura do MIPS especificamente como é que é esse ciclo. Né? Ele vai ter alguns diferenciais, tá? Mas essa base a gente vai aproveitar. Beleza, gente. Vamos agora para a próxima etapa. Se vocês quiserem rever depois alguma coisa, eu vou fornecer essa gravação. Só conferir a gravação para aproveitar aqui. Estamos em 37 minutos de gravação, certo? Acho que mais uns 25 minutos a gente pode encerrar. Sendo otimista aqui, mas não vamos correr, não estou com pressa não, né? Como vocês podem ver, devagar e sempre. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Esse circuito aqui, por favor, não fiquem temerosos porque é o Logsim. Não vou pedir para vocês fazerem nenhuma simulação no Logsim, não. Porém, eu queria que vocês tivessem uma noção um pouquinho mais detalhada do que está naquela animação. Aquela animação é ultra abstrata, né? Aqui também vai ter algum nível de abstração, mas já pelo menos a gente já aprofunda um pouco melhor, já deixa algumas coisas mais detalhadas. Essa simulação foi eu que montei com base naquele modelo que a gente viu lá no YouTube nesse instante. Deixa eu mostrar quais são as peças aqui. Aqui é a memória RAM, certo? A gente já tinha feito simulação com memória RAM, né? Então, de qualquer forma, vou botar aqui. Essa aqui seria minha memória principal. Essa aqui seria minha memória principal, deixar mais claro. Ela está com algumas coisas guardadas aqui, ó. Eu vou já explicar para vocês o que é, mas por enquanto, só se atentar que aqui é a memória principal. Aqui é a linha de entrada de endereços dela. É por aqui que os endereços são fornecidos. E aqui é a entrada e saída de dados dela, né? É bidirecional. Como é uma memória RAM, você pode tanto escrever como ler dela. Então essa entrada aqui é bidirecional. Tá? Então esse aqui seria naquela simulação do YouTube, ou aquele quadradinho com a memória. E esses números que estão aqui são aquelas instruções. Ó. Load, add, store. Aqui eu acrescentei um halt, que seria o FF. Aí um espaço em branco. E aí eu troquei lá de 12 e 8 para 3 e 2. Né? Eu fiz isso porque aqui eu estou trabalhando com 4 bits. E aí 12 e 8 dariam
dariam números hexadecimais, ficariam letras, né? Isso se eu considerar o número sem sinal. E se eu considerasse o número com sinal, ficaria negativo. Então eu diminui aqui para ficar mais fácil. Eu botei, em vez de 12 e 8, eu botei 3 e 2. São os números que vão ser somados. E o resultado 5 já está aqui, porque eu já tinha operado antes. Eu vou zerar aqui para a gente ver o resultado acontecendo na prática. Tá? Então essa é a memória principal, ok? Aqui, como tá no Logicim, eu estou vendo os números, né? E não as instruções assembly, ou seja, não os mnemônicos, não as palavrinhas, né? E sim os números, que eu poderia dizer que é a linguagem de máquina. Então, eu estou vendo aqui a linguagem de máquina em hexadecimal, né? Aqui está em hexadecimal, não está em binário, mas não deixa de ser linguagem de máquina. Certo? Ok, então essa é a memória. Aqui no conectado à memória está o MAR, Memory Address Register, né? Percebe que o MAR aqui, ó, é a única estrutura. O MAR é um registrador, tá? Então essa peça é um registrador. Mas esse aqui é o único registrador que está de fato conectado, ó, no endereço. Não tem nenhum outro, né? Se você seguir a linha de endereço aqui, ó, ela não vai para nenhum outro lugar a não ser o MAR. Por isso que todo acesso à memória passa por ele, certo? Bem, seguindo aqui à esquerda, eu tenho um contador de programas, eu vou zerar ele aqui, para a gente começar do zero, nosso ciclo. E o contador de programas, ele aponta a próxima instrução a ser executada, né? Como o endereço de memória sempre começa de zero, né? Então o PC aqui vai começar de zero também. Então, ou seja, quando eu der um clear nele aqui, resetar ele vai para zero, de tal forma que ele vai buscar a primeira instrução da memória. Então esse é o meu contador de programas. Professor, o que é esse triângulozinho aí? Esse triângulozinho é um buffer controlado. Ele pode ser acessado aqui na parte de portas, na verdade, portas. Existe esse buffer controlado, tá? Se eu fazer um parênteses aqui para explicar o que é esse buffer controlado, que nessa turma aqui eu não tive chance de explicar ainda. Ele é bem simples, tá? Buffer controlado, entendam ele como se fosse uma chave, um interruptor. Quando o valor dele que está em 1, ele é um interruptor fechado. Se chegar um sinal 0, sai um sinal 0. Se chegar um sinal 1, sai um sinal 1. É um circuito fechado. Não altera a entrada. Do jeito que a entrada chega, ela passa, sai. Porém, se eu abrir esse meu interruptor, se eu colocar a entrada do buffer para 0, não importa o que chegue aqui, ó, nada passa. É como se eu tivesse cortado o fio mesmo, sabe? Desconectei. Não é a mesma coisa de colocar 0, é como se tivesse pegado a tesoura e cortado o fio, quando eu faço isso. A gente diz que esse aqui é um estado de alta impedância. A resistência é tão alta que é como se tivesse desconectado, como se tivesse cortado o fio. E aí quando eu clico aqui, ó, eu vejo que ficam as interrogações, tá vendo? Não fica nem 0 nem 1. Interrogação quer dizer que tá solto, não tá ligado a nada. E o Logicim representa isso por essa linha azul com X, tá? Então, no barramento, eu preciso disso, tá? Quando eu estou trabalhando com barramentos aqui, eu preciso disso. Por que eu preciso disso? Porque eu tenho mais de um componente ligado no mesmo barramento. Então, só que só um deles pode usar o barramento por vez, né? É como se eu tivesse, por exemplo, que transmitir dados por um cabo, né? E esses dados, por exemplo, eu tenho um cabo de fibra ótica ligando aqui um provedor de internet aqui do Brasil a um servidor lá na Europa, né? Então, para poder transmitir dados por esse cabo de fibra ótica, eu não posso transmitir milhares de dados pelos mesmos fios, assim, ao mesmo tempo. Então, eu tenho que ficar alternando. Tenho que transmitir um, depois transmitir o outro, depois transmitir o outro. A gente diz que a gente fica multiplexando. Aqui é a mesma coisa, eu não posso ter no mesmo barramento transmitindo dados de 4 registradores diferentes e da memória. Isso daria conflito, daria curtos. E aí eu preciso controlar de tal forma que apenas um componente acesse o barramento por vez, tá? Por isso que está cheio de triângulozinho aqui, ó. Onde tem triângulo é porque eu tenho algum componente que acessa o barramento. E aí esses triângulozinhos fazem o controle de barramento. Né? Naquela animação, por exemplo, a gente não viu isso, né? Isso aí naquela animação ficou abstrato como um pontinho
o pontinho azul, né? Eu acho que era o pontinho do controle, pontinho azul. Aqui não, aqui a gente vai ter que ser um pouquinho mais detalhado. Tá? Então esse aqui é o contador. Então recapitulando, memória, registrador de endereço e contador de programas. Continuando. Esse aqui é o buffer, é o Memory Buffer Register. Eu usei a sigla MBR aqui, né, e não MDR. Lá na animação ele tinha usado MDR. Né? Ou seja, esse aqui é o registrador que tudo que vem da memória, ó, todos os dados que vêm da memória, pode ver que vão ligados nele. Né? E ele também está ligado na saída da memória, não diretamente, mas através aqui do acumulador que volta e vem para cá e vai dar uma volta grande, mas ele está ligado. Na verdade está por aqui, ó. Certo? Eu dei uma volta muito grande, mas ele está ligado direto também por aqui. Então o MBR tanto recebe pela entrada dele, quanto ele envia por esse caminho aqui. E o IR, lá na animação ele tinha chamado de CIR, né? Aqui eu abreviei só para IR, Instruction Register. Todas as instruções que vão ser decodificadas, elas são decodificadas a partir desse registrador. Todas elas passam pelo MBR, mas depois são levadas para o IR. Tá? O sinal do IR entra na unidade de controle. Aqui um adendozinho, certo? Essa unidade de controle ela é um quadradinho bem tímido aqui, né? E esse fio passando por dentro dela, eu vou explicar por que é. A unidade de controle, apesar de ela estar bem tímida aqui, ela seria possivelmente, ou com certeza, na verdade, o componente mais complexo desse circuito. Decodificar uma instrução, gerar os sinais de controle na ordem certa e fazer isso para diversas instruções diferentes, né? Load, store, add e todas as outras que poderiam existir, é um trabalho complexo, tá? Um circuito complexo, uma quantidade de portas lógicas assim, bem grande aqui dentro. E eu vou mostrar como foi que eu implementei essa UC para vocês. 3, 2, 1, preparados? Vai. Pronto, tá aqui, ó. Essa foi a minha implementação da UC. Ou seja, eu não implementei, certo? Implementar essa UC seria um trabalho hercúleo e que não tinha condições de eu fazer. Então, eu não fiz. Em vez disso, eu vou trabalhar como AUC, tá? Vocês não podem me ajudar, mas eu vou trabalhar aqui como AUC. Então, toda AUC vai ser feita dentro do meu cérebro, porque se fosse fazer um circuito para automatizar isso, seria extremamente complexo e trabalhoso. Eu não tive tempo nem disposição para fazer isso. Tá? Então, o controle é feito manualmente. Ou seja, em outras palavras, essa AUC aqui é fake. Essa UC ela tá só um placeholder, está só marcando o lugar para vocês saberem, lembrarem que deveria haver um circuito aqui bem complexo que controlaria isso, mas em vez de ter um circuito, tem meu cérebro aqui. No caso, quando eu passar esse circuito para vocês, vai ter o cérebro de vocês. Esse fio aqui, ele passa direto, né? E se divide aqui, tá? A metade que vem para a esquerda representa a instrução que seria decodificada. Como quem está controlando isso sou eu, então não preciso ligar ela a nada, está solto aqui. A outra metade representa o endereço da instrução que eu estou executando. O endereço tem que ser acessado na memória. Então, por exemplo, na primeira instrução seria o endereço 5. Na segunda instrução seria o endereço 6. Na terceira instrução seria o endereço 7. Tá? Então, o valor que passa por aqui é sempre o endereço do operando da instrução. É sempre o segundo dígito aqui da memória. Desse lado aqui eu tenho a ULA, tá? Mais uma observação aqui, uma ressalva. Isso aqui não é uma ULA de verdade, isso aqui é só um somador, tá? Então, para simplificar minha demonstração, eu coloquei um mero somador representando a ULA, fazendo o papel de ULA aqui. Por quê? Porque meu exemplo só tem uma instrução de adição, né? Eu não coloquei instrução de subtração, e nem comparação, e nem nada complicado. Eu só coloquei uma mera soma. Então, para fazer uma soma, um somador é suficiente. Então, ele está representando a minha ULA. Se eu quisesse deixar o meu circuito mais complexo, mais completo, também, eu poderia colocar uma ULA de verdade aqui, com diversas operações possíveis.
mas isso aumentaria a complexidade do meu exemplo e não é a intenção agora. Essa complexidade maior a gente vai estudar a fundo no MIPS, né, no processador real. Aqui começar um modelo e deixar realmente mais simples. Então a unidade lógica aritmética ela é ligada diretamente a um acumulador. Então esse registrador aqui é um acumulador. Tá? Uma coisa interessante também vocês observarem é que o PC, o MAR, o MBR, o IR e o acumulador é a mesma peça que eu estou usando, tá vendo? Tirando o PC aqui, que ele tem uma pequena diferença, né? Ele é um registrador contador, então ele é um registrador específico, mas os outros aqui, ó, são todos a mesma peça. Em outras palavras, são todos registradores na prática. Os nomes mesmo é só para diferenciar o papel deles no circuito. Então todo o resultado que sai da ULA vai para o acumulador. E se vocês observarem aqui a seguir essa linha, ó, que eu estou passando o mouse devagar, o acumulador ele retorna para esse circuito que é um multiplexador e se passar por ele chega até a ULA de novo. Em outras palavras, o acumulador ele tanto armazena resultados da ULA quanto ele pode ser usado nas próprias operações da ULA. Tá? O outro lado desse somador, um lado vem da ULA, né, e o outro vem do MBR, permitindo que eu faça operações do MBR com o acumulador. Só está faltando falar de uma peça aqui, que é esse multiplexador. Na animação, esse multiplexador era desnecessário, porém aqui ele vai ser necessário, tá? Ele vai... Como é que funciona o multiplexador? A gente estuda isso lá em Fundamentos, mas eu vou revisar aqui. O multiplexador, ele é um circuito que tem dois caminhos de entrada, porém uma única saída. Então ele só permite que uma das entradas seja conectada à saída de cada vez. Quem decide isso é o seletor. Se o seletor é 0, então o caminho de cima é conectado à saída, que é o caso que está aqui. Ó. Percebe que tem 0 na entrada e 0 na saída, porque o seletor está em 0. Na hora que eu mudar o seletor para 1, vai acontecer o contrário. É o dado que tiver aqui embaixo é que vai aparecer na saída. Tá? Então o MUX é isso. Ou sai o dado aqui de cima ou sai o dado aqui de baixo. Quem vai decidir isso é o seletor. Certo? Muitas vezes eu comparo o multiplexador com uma televisão. Né? Aqui a saída seria a tela da TV. Você só tem uma tela, só pode assistir um canal por vez. Né? Porém, lá na sua antena está chegando vários canais, SBT e Globo, por exemplo. Aí você vai lá com o seu controle remoto e botou na Globo, está assistindo a Globo. Mudou para o SBT, agora está assistindo o SBT. Né? Mas somente um está sendo transmitido por vez. Né? Então essa é a analogia que eu faço aqui. Nesse circuito, eu preciso disso porque o 0 aqui, que está no ground, ó, ele serve para deixar meu MUX neutro. Para que eu use, como isso aqui é uma ULA, é um somador, ele sempre soma, tá? Então, se está chegando um 0 aqui, ele está somando com 0, então não tem nenhum problema somar com 0, né? Então, se eu deixar a soma com 0, na verdade eu não estou somando nada, eu estou só passando o dado direto. Agora, se eu mudar para 1, ele vai somar o valor que chegar aqui do MBR com o valor que tiver aqui. Nesse caso está chegando, por exemplo, 55 e 5 e está saindo 60, tá vendo? Que é a soma. Né? Agora se eu mudar para 0, chega 55, somado com 0, sai o próprio 55. Tá? Beleza. Uma apresentação longa, mas vamos agora para a operação, para a gente poder finalizar. Nessa simulação eu deixei, para que vocês possam também acompanhar depois, quando vocês estiverem com ela em mãos, aqui do canto direito, um resumo dessa operação que está aí na tela para vocês. Primeiramente, a gente vai ter um ciclo de busca. Tá? Então, o que é o ciclo de busca? Quando é que ele acaba? O ciclo de busca, primeiramente, copia o contador de programas no registrador de endereços. Depois, lê a instrução da memória e guarda no MBR. Copia o MBR para o IR. Aqui, se você quiser, você pode colocar o incremento do PC nessa fase, né? Lá, como era naquela animação. Na animação, ele sempre incrementava o PC logo após essa etapa.
No meu exemplo aqui, eu coloquei embaixo, tá? Eu incremento o PC lá no final, depois da execução da instrução. Então, vai ter o mesmo resultado na prática, né? Desde que no próximo ciclo de busca o PC esteja atualizado, não vai ter muita diferença, não vai ter diferença nenhuma. Então vamos começar aí, ó, ciclo de busca, tá? Resetar aqui o PC, já estava 0, mas só para lembrar que ele sempre tem que começar a resetar. Bem, eu sou a unidade de controle, tá? Agora, gente. Vocês são minha unidade de controle também auxiliar. Qual a primeira coisa que a unidade de controle faz? Eu vou liberar esse barramento. Liberando esse barramento, o valor do PC ele pode chegar até o mar. Tá? Então, o primeiro passo da unidade de controle, liberar o barramento. Esse barramento específico aqui. Segundo passo da unidade de controle. Não precisa anotar os passos não, tá? Mas só para vocês verem como a unidade de controle é responsável por muita coisa. Segundo passo da unidade de controle. Vou acionar o clock desse registrador para guardar o valor do PC no registrador. Então, vou acionar. Acionei. O valor já foi guardado. Aí eu já posso liberar o barramento. Pronto, o valor já está guardado aqui. Então o mar já contém o endereço da próxima instrução a ser executada, que é 0. E agora? Agora a unidade de controle tem que controlar a memória. Eu tenho que habilitar a memória. Habilitando a memória, o endereço já está agora, né? Ó, o dado já está disponível aqui. Ó. Vixe, professor, não está não. Ah, não está por quê? A minha memória está no modo de escrita. Para que o dado seja lido, já que é uma operação de leitura, eu tenho que mudar a memória para o modo de leitura. Então, a unidade de controle tem que fazer isso. Então, a unidade de controle muda esse bit aqui para 1. Agora sim, o dado está disponível. Esse 15 aqui está aqui. Tá? Esse valor da direita é em hexa, tá, gente? E o valor da esquerda é em decimal. Tá? Então, vou estar sempre olhando para o valor em hexa, que é para ficar de acordo com o que está na memória. Bem, meu dado já está no barramento, ó. A gente vai seguir essa linha todinha aqui. Até o MBR. O dado já está na entrada do MBR. Então, o próximo passo é guardar o valor no MBR. O que a unidade de controle vai fazer para que isso aconteça? Vai dar um pulsinho de clock aqui, ó. Pronto, guardei. MBR contém o valor 15 guardado. Tá? Qual é o próximo passo? Passar do MBR para o IR para poder decodificar. Então, o valor já está aqui, ó, na entrada do IR. Então, é só dar um pulso de clock no IR. Check-on. Pronto. O IR já está o valor 15 guardado. Esse valor 15 já está chegando na unidade de controle. E agora a unidade de controle pode decodificar essa instrução para poder executar os passos de um load. Tá? Então, esse passo de decodificação aqui, a gente considera que vai ser, já foi feito, né? Na verdade, vai ser feito por nós. E eu entro no ciclo específico da instrução, né? A primeira instrução é um load. Então, pessoal, como é que eu sei que um 15 é um load? Eu arbitrei isso, tá, gente? Esqueci de falar, mas eu arbitrei, tá? Eu cheguei aqui e disse, como é meu exemplo, como a unidade de controle sou eu boto o que eu quiser. Então, eu vou dizer que o load é o número 1, tá? O add é o número 2, em binário, e o store é o número 3 em binário. Pronto. E os operandos são os valores binários, né? 5, 6 e 7. Ó. Então, que é o binário do 5, o binário do 6 e o binário do 7. Tá? Então, só para deixar claro que eu arbitrei isso aí. Eu decidi que era assim e pronto. Né? A gente não vai poder fazer isso quando a gente entrar no MIPS. No MIPS a gente vai ter que estudar o documento e ver o que os projetistas decidiram. Beleza, agora voltando para o ciclo de load, eu tenho aqui o que é o ciclo de load, né? O ciclo de load é puxar um dado que está na memória para dentro do acumulador. A primeira coisa que tem que ser feita é pegar o endereço da instrução e jogar no mar. Isso vai ser feito aqui, ó, através desse barramento. Ó, o endereço, que é o endereço 5, já está aqui. Ó. Só que ele não passa, né? Porque esse barramento está desligado. Então, minha unidade de controle libera esse barramento. O meu dado agora já está chegando no mar. E aí, eu só dou um pulsozinho aqui no mar. Guardei o valor no mar. Já posso desligar esse barramento aqui.
O meu endereço 5 já está na memória. Minha memória já está habilitada e já está no modo de leitura. Pode perceber aqui ó, que o dado que eu queria, que é o número 3, que é o que está na posição 5 da minha memória, ele já está disponível. Então, qual é o próximo passo? Depois que eu carreguei o endereço, o próximo passo é colocar o dado no buffer. Então, o barramento está ligado aqui no buffer. Basta dar um pulsozinho de clock aqui. Check chunk, pronto. Guardei o dado no MBR. Qual é o próximo passo? Passar do MBR para o acumulador. O acumulador recebe o MBR. Então, o meu acumulador está bem aqui, tá? Se eu observar bem, não tem um caminho direto, né, para o acumulador. Mas existe um caminho que vai para a ULA e chega no acumulador. Então, para que esse 3 passe direto aqui, o meu seletor tem que estar em 0, tá? Porque se o meu seletor for para 1, ele vai somar com o valor que tinha antes no acumulador e vai dar errado. Então, minha unidade de controle tem que garantir que esse cara está em 0, tá? Então, esse também é papel da unidade de controle. Percebendo aí, né, como a unidade de controle é complicada. Ela é um circuito com muitas etapas, responsável por muita coisa. Mas beleza, o 3, então agora está aqui saindo da ULA e ele precisa chegar no acumulador. Então, minha unidade de controle, de novo a unidade de controle, ó, vai dar um pulso aqui, certo? E aí, meu dado está guardado. Nesse caso, eu considero que findei o ciclo de execução do load, tá? O que está faltando fazer? Incrementar o PC. Como eu não incrementei ele antes, eu tenho que incrementar agora. Então, botei um botãozinho aqui para fazer isso. Pronto, incrementei o PC. Contador de programa incrementado. Estou pronto já para começar um novo ciclo de busca, tá? Percebe que todos os meus sinais de controle estão zerados aqui. Então, vou começar um ciclo de busca novamente. Alguém quer fazer alguma interferência aí antes de eu começar o próximo ciclo de busca? Então, massa. Aí, próximo ciclo de busca. A gente vai liberar. De novo, eu já fiz esses passos, tá? Mas eu vou repetir. Libera esse barramento aqui. Esse 1 vai ficar disponível na entrada do mar. Dou um pulso aqui. O mar guarda esse 1. Zero logo o barramento, tá? Cuidado para não esquecer o barramento ligado para não dar conflito. Aí esse 1 já está aqui no meu endereço. Minha memória já está em modo de leitura. Percebe ó, que a próxima instrução já está aqui disponível, que é o 26, que é o add, a adição, conforme eu tinha arbitrado aqui embaixo. O 26, então, já está na saída de dados. E essa saída de dados está ligada ao MBR. A unidade de controle já pode... Eita. Caiu a conexão. Tu mexeu lá no roteador não, né, filho? Não. Pronto, retomada a gravação. Eu não sei que momento exatamente vocês perderam a transmissão, mas eu estou fazendo um ciclo de busca, né? Então eu liberei esse barramento, guardei, dei um pulso aqui para guardar no mar, desliguei o barramento para não ficar ligado. A memória já estava no modo de leitura, então meu dado aqui já está disponível na saída e ele precisa ir lá para o MBR, né? Então o MBR está aqui, ó, só dá um pulso nele, guardou o 26, que é a instrução que eu estou executando agora. E o último passo é levar do MBR para o IR. Então dou um pulso aqui e o IR já está com o valor 26. Esse valor 26 vai para a unidade de controle para ser decodificado, terminando aí o ciclo de busca. Tá? Agora inicia o ciclo de decodificação. O decodificador aqui sou eu mesmo, né? Então eu vou olhar aqui e eu sei que é um add, né? Porque eu que fiz esse negócio, eu sei, né? Então eu sei que eu estou com o valor 26, o 26 é uma adição, tá? Então números, eu vou pegar o valor 6, o valor 6 que é o endereço do número que eu tenho que somar e vou passar para o mar. Libero aqui, ó. Esse valor 6 vai chegar na entrada do mar, dou um pulso no mar, o valor 6 já está armazenado. Já vou desligar esse barramento aqui.
E agora, ó, o número 2 está aqui na caçapa, né? Como também é uma leitura que eu estou fazendo, então o número 2 vai sair daqui. E o que eu vou fazer com o número 2 agora? Agora atenção. Agora eu estou no ciclo de adição, tá? Eu peguei o dado que estava lá no endereço que eu queria, e segundo aqui o ciclo de adição, como eu coloquei, ó, ele tem que ser levado para o MBR. Então eu vou guardar ele no MBR. Beleza, guardei o número 2 no MBR. Depois disso, eu faço, ó, ACC é igual a ACC mais MBR. Eu tenho que pegar esse acumulador e somar com o MBR. Como é que eu faço isso? O MBR ele tem uma ligação direta com a ULA. E o ACC também tem uma ligação com a ULA através desse MUX. Então a única coisa que eu preciso fazer para permitir essa soma é mudar esse seletor para 1. Então a unidade de controle vai lá e muda esse seletor para 1, fazendo com que a saída do MBR seja somada com a saída do acumulador. 2 mais 3 dá 5, ó, e o valor 5 da soma já está aqui. A ULA ela não depende de clock para somar, né? Ela soma tudo que chegar na entrada dela. E aí, para eu concluir a operação, eu tenho que dar um pulso nesse pino aqui, né, o clock do acumulador, e o valor 5 ficou guardado. Tá? A operação de adição ela é concluída quando o acumulador recebe o resultado da soma. No caso, 3 mais 2 dá 5, o acumulador já está com o valor 5, ciclo de execução do add concluído. Concluímos mais uma instrução. Para finalizar, eu tenho que incrementar o PC, certo? Para finalizar, eu vou dar um incremento no PC, para que no próximo ciclo eu busque a instrução que está no endereço 2. E a última, tá, gente? Essa última dá para a gente fazer até mais rápido aqui. Vou unidade de controle aqui, ó, vai resetar tudo, para poder começar um novo ciclo de busca. Então, o PC está com o endereço 2, liberei, coloquei ele no mar. Já está apontando para a instrução 37, né, que é o store no endereço 7. Minha memória já está em modo de leitura. O i37 vai ser levado para o MBR e posteriormente para o IR. Uma vez no IR, eu posso decodificar. Eu, como meu cérebro aqui como decodificador, sabe que eu tenho que fazer um load, então já sei que eu tenho que seguir essa fase aqui, ó, store cycle, que eu vou ter aqui embaixo. Store cycle. O endereço eu vou passar para o mar, que é o endereço 7. Observa que na memória já está marcado aqui. Essa posição eu vou escrever nela, né? O resultado da minha soma. 3 mais 2, 5. Então eu vou escrever o 5 bem aqui. Liberar logo o barramento aqui para não ter problemas. E aí qual é o próximo passo? O valor do acumulador tem que chegar aqui na memória principal, né? Vamos ver qual é o caminho que ele segue. Ó. A saída do acumulador vai para... Tem um caminho direto? Tem um caminho direto. Para isso, eu só preciso liberar esse barramento aqui de baixo. Então, minha unidade de controle vai liberar esse barramento. E... Vixe, professor, deu um conflito. Minha unidade de controle acabou de queimar o processador, tá? Teve uma coisa aqui importante que eu pulei. Como é um ciclo de store, de armazenamento, o que eu estou fazendo é uma escrita na memória. Então, a minha memória não pode ficar no modo de leitura, né? Minha memória tem que ser mudada para o modo escrita. Percebe que isso tem que ser feito antes de liberar o barramento, né? Então, a sequência é fundamental para que as coisas funcionem corretamente. Tá? Então, agora sim, eu mudei aqui para 0, colocando minha memória no modo escrita. Agora sim, o barramento está livre para... Agora essa saída aqui está funcionando como entrada. Né? Ficou paradoxal, né? Essa saída está funcionando como entrada. Mas esse barramento de dados está funcionando como entrada. Tá? Agora sim. Agora eu posso liberar o barramento, ó, e o valor 5 que estava na saída do acumulador, ele está sendo transferido pelo barramento até a entrada lá. E agora, para finalizar a escrita, no log sim é só dar um pulso no clock e pronto. A escrita já foi feita. Só um minutinho, gente. Ei, tô no meio de uma aula, não dá pra ficar aqui não. Daqui a pouco, tá acabando já, tá? E é isso. O ciclo de escrita foi completo.
eu teria que fazer agora o quê? Incrementar o PC e fazer o próximo ciclo de busca. O próximo ciclo de busca me levaria... Opa! O próximo ciclo de busca me levaria para essa instrução 3, que apesar de eu não ter escrito aqui, eu defini ela como sendo o meu halt. Halt, que é a instrução de parada. Então ele não faria mais nada, certo? E isso aí seria o meu programa. Beleza, gente? Então, resumidamente aqui, o que foi que eu fiz? Eu mostrei uma versão para vocês mais abstrata, né, antes, que é aquela animaçãozinha no YouTube, e eu desci um pouquinho agora o nível para a gente ver um pouquinho mais detalhado o que é aquele barramento, né, que são essas linhas aqui com esses buffers, o que é guardar um valor no registrador. É só dar um pulso de clock no registrador, é isso, certo? E para vocês verem, né, através de todos esses pinos de controle que eu tive que processar aqui, fazendo um papel de unidade de controle, vocês terem uma noção de como a unidade de controle tem tarefa para executar, né? Então, por isso que ela é um circuito complexo. E é isso, né? Esse seria o objetivo da aula de hoje. E aí, com isso, a gente pode, na próxima aula, já começar um estudo específico de um processador, que é o MIPS. Né? Mas aqui já tendo um entendimento um pouco mais hardcore do como é que é um processador por baixo do baixo nível. Eu vou sim colocar esse arquivo no Ava, tá, gente? Para vocês terem acesso. Eu vou colocar com certeza. Eu queria só finalizar o seguinte, eu estava preparando o material, falei para vocês, né, que essa parte com MIPS é a primeira vez que a gente vai rodar aqui na Unifor, antes a gente usava a arquitetura x86. Aí eu fui pesquisar e achei um curso de Harvard de arquitetura de computadores e achei esses slides dele aqui que fala sobre processador, né? E ele usa também o MIPS, né, lá em Harvard, que eu achei até uma validação interessante, saber que lá em Harvard eles também usam MIPS para ensinar arquitetura. Que eu achei engraçado, né? Achei que eu não esperava um slide engraçadinho lá de Harvard, mas enfim, ó. Segundo esse professor aqui, que eu não vi quem é, ele explica por que estudar arquitetura de computadores é importante e como ela pode te tornar um programador melhor, né? Aí ele fala assim, ó, como é que é um processador do ponto de vista de um programador horrível? Aí ele diz o seguinte, ó, código-fonte, compilação, aí vira uns assembly aqui, aí você que viram instruções de máquina, aí você passa por hardware, aí o Harry Potter faz a mágica aqui e você tem todas as respostas. E aí tem esse meme aqui que eu não conheço, porque eu não conheço o meme. E também, mesmo que eu conhecesse, esse aqui é de 2017, se eu não me engano, esse slide, então tá meio antigo. Então, segundo ele, né, para um programador terrível, é isso. O hardware faz a mágica e pronto. Aí ele fala o seguinte, ó, para um programador medíocre, a gente já tem esse nível de detalhamento. No momento é o nível de detalhamento que nós temos, né? Na verdade é um pouquinho mais que isso. Depois dessa simulação no Logisim, a gente já passou do medíocre aqui. Mas se a gente ficar só naquela animação do YouTube, a gente estaria, segundo ele, no nível medíocre aqui. Que é o seguinte, você entende o processador como um conjunto de registradores, umas caixinhas aqui, que estão ligados a uma unidade lógica aritmética, que recebe dados de uma RAM, tem um contador de programa que aponta o endereço da RAM, e você executa uma instrução e fornece a saída para os dispositivos e acabou. Né? Então, essa seria uma visão medíocre, segundo ele, meio limitada. Certo? E depois que a gente estudar o MIPS, a gente vai ter uma visão que, segundo ele, é uma visão de um programador master aqui, certo? Eu diria que a gente vai até um pouco além disso, mas assim, pelo menos isso, né? Certo? Master. Então, todos esses cursos falam que entender de hardware te torna um programador melhor, né? Isso vai ser verdade se você realmente for trabalhar com profundidade em programação, né? Se você for programar só um front-endzinho usando linguagem de alto nível e nunca trabalhar num projeto mais profundo, realmente talvez seja desnecessário. Tá?
mas para um curso de graduação a gente precisa ter uma base mínima. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar a aula por aqui. Só abrir para perguntas e depois das perguntas a gente encerra.